Córnea e catarata. A córnea é a representante mais importante do segmento anterior do olho, no sentido de ser uma estrutura mecânica e óptica. Do ponto de vista mecânico, ela é a principal barreira externa contra a penetração, por exemplo, de corpos estranhos intraoculares. Por outro lado, ela é a principal lente ocular por separar o ar do estroma corneano. Para tudo isso, ela precisa ter todas as características. As características em verde têm relação com a sua estrutura, em azul tem relação com a sua parte óptica. Sua resistência dificulta as perfurações oculares. Impermeabilidade controla a entrada e saída de água. Ela é altamente sensível, podendo ativar o sistema nervoso autônomo, periférico. A elasticidade mantém a sua forma. Como órgão vivo, responde a insultos com descamação, divisão, repovoamento e cicatrização. Sendo homogênea, não permite a dispersão da luz, e aqui já entramos nas propriedades ópticas. Ela tem alta transparência, deturgescência e camadas antirreflexivas, permitindo a transmissão de alta porcentagem da própria luz, e nós vamos ver isso em detalhes a seguir. Tem uma alta convexidade, tornando-a uma potente lente convergente. Possui um alinhamento com as outras estruturas oculares, como o cristalino e a mácula, impedindo a distorção das imagens. E uma forma não esférica, ou seja, asférica, dando-lhe uma ótima qualidade óptica. Portanto, como barreira impermeável, resistente, sensível, elástico e viva, como óptica, homogênea, transparente, deturgescente, antirreflexiva, convexa, alinhada e asférica. Parece muita coisa, alguns conceitos são relativamente profundos, outros são bastante fáceis de entender e bastante lógicos, e a ideia é que existe uma viagem entre esses conceitos todos e o entendimento da óptica ocular relacionado ao segmento anterior do olho. Catarata. A catarata, por definição, é uma perda de transparência do cristalino com diminuição da acuidade visual. E essa perda pode caracterizar-se desde pequenas opacidades até opacidades totais. Essa definição é uma definição clássica, embora hoje em dia deva sofrer algumas correções, pois a catarata é também usada para pequenas perdas visuais que incomodam muito os pacientes. Isso porque hoje em dia, com o aumento da segurança das cirurgias e da melhora da performance das lentes intraoculares, nós indicamos cirurgias mais precoces, antes do cristalino ficar completamente opaco. Antes, portanto, de nós termos uma diminuição da visão medida no consultório, nós temos pacientes reclamando de diminuição da qualidade da visão. Nós traduzimos isso como diminuição da visão em baixo contraste. É como se nós abríssemos todas as janelas, acendêssemos todas as luzes e continuássemos a projeção. O projetor não sofre por isso, ele continua projetando a mesma imagem. Mas nós temos luz dispersa, desorganizada, piorando a nossa sensibilidade, a nossa percepção da imagem central. É isso que acontece em pacientes com catarata, mesmo inicial. Eles começam a achar que as coisas têm um brilho menor, que existe uma piora da cor, as cores acabam sendo menos vivas. Eles tentam limpar os óculos, que parece ter uma nuvem na frente dos olhos, e isso pode não ser percebido nas tabelas de acuidade visual clássicas. Existem alguns testes que potencializam essa diminuição do contraste. Por exemplo, colocar luz na frente dos pacientes. Enquanto a luz na frente de olhos sem catarata diminui a pupila, aumenta a profundidade de foco e melhora a visão, luz em olhos de pacientes que têm cataratas faz com que exista uma dispersão e uma diminuição da acuidade visual por diminuição do contraste. A fisiopatologia da catarata é multifatorial. Ela passa pelo aumento do estresse oxidativo, formação de cromóforos e acúmulo de sorbitol, e tudo isso com uma forte relação ao envelhecimento das pessoas.
O cristalino é uma lente biconvexa gelatinosa de grande elasticidade, e essa elasticidade diminui consideravelmente conforme a idade avança. Não é verdade que os olhos ficam fracos, que a musculatura fica fraca. A musculatura ciliar se mantém com a mesma força contrátil durante a vida toda. O que ocorre é que essa lente fica endurecida. Portanto, o mesmo esforço muscular gera resultados diferentes. Depois dos 45 anos, nós não conseguimos a mesma deformação ocular que nós conseguimos aos 10. Por isso, a focalização de objetos próximos se encontra prejudicada e a acomodação diminuída. Essa é a definição da presbiopia. Existem 3 regiões anatômicas de interesse do cristalino: as fibras, a cápsula e o epitélio subcapsular. Fundamentalmente, a cápsula cristaliniana é importante no momento cirúrgico, porque dentro da cápsula se coloca as lentes intraoculares. O epitélio subcapsular ele pode se reformar e proliferar, causando opacidades no pós-operatório, e as fibras são o local onde existe a opacidade. O cristalino é mantido em sua posição pelas. O processo de acomodação, tão importante para a focalização de objetos próximos, é realizado com a contração do músculo ciliar. O músculo ciliar ele é redondo e, contraintuitivamente, a sua contração causa um aumento do diâmetro antero-posterior do cristalino por uma frouxidão da zônula. Esse não é um raciocínio intuitivo, mas talvez contraintuitivo, no sentido de haver um relaxamento de uma estrutura secundário a uma contração muscular. Isso é entendido quando nós vemos que esse músculo é um músculo circular. Portanto, novamente, a contração do músculo ciliar circular leva a um relaxamento da zônula e um cristalino com um aumento do seu diâmetro anteroposterior. Com isso, nós podemos imaginar ou concluir que o cristalino tem uma tendência a ficar mais gordo, a ficar com o diâmetro anteroposterior maior. E quando o cristalino está com o diâmetro anteroposterior menor, ele está desacomodado. Para nós enxergarmos para perto, nós devemos acomodar, portanto, fazer com que o músculo ciliar contraia. Para enxergar para longe, nós devemos desacomodar, portanto, fazer com que o músculo ciliar se relaxe. E, novamente, o relaxamento do músculo ciliar puxa a zônula puxa o cristalino e o cristalino fica mais fino, com poder menor, portanto, menos míope e mais focalizado para a distância. É dito que o cristalino e o olho como um todo foi feito para durar 40 anos. Nós duramos muito mais. E por isso a incidência de catarata elevou-se com o aumento da expectativa de vida, sendo hoje a primeira causa de cegueira no mundo. Catarata senil aparece geralmente após a 5ª década de vida, mas com aumentos exponenciais. Alguns estudos de população com mais de 100 anos mostram até 100% dos pacientes com catarata. Para o diagnóstico de catarata, é muito importante associar os sintomas referidos pelos pacientes com os objetivos encontrados no exame. Achar a catarata no exame sem sintoma do paciente não é suficiente para se indicar cirurgia e de vez em quando nem para taxar ou para dizer para o paciente que ele tem catarata, porque isso acaba sendo um estigma que ele leva e ele vai ficar procurando algumas outras opiniões. Então, catarata acaba sendo um diagnóstico cirúrgico, aonde se juntam sinais com sintomas. Alguns sinais importantes, de novo, não só, mas também importantes para o diagnóstico, incluem acuidade visual, biomicroscopia e o exame do reflexo vermelho, aonde com o oftalmoscópio direto, com o dial em 0, se observa o reflexo que volta do fundo do olho dos pacientes a uma distância de aproximadamente 1 metro, se faz isso tentando os dois olhos simultaneamente e se observa alguma obstrução do reflexo que volta. Esse é um exame bastante sensível que deveria ser mais estimulado na clínica geral. Alguns sintomas clássicos referidos pelos pacientes quando de suspeita de catarata incluem diminuição da acuidade visual,
visão nublada ou enevoada, os pacientes frequentemente tentam limpar as lentes dos óculos que estão limpas, uma maior sensibilidade à luz, principalmente à luz de noite, de faróis de carro vindo em sua direção, alteração de sensibilidade de cores, e nós temos isso nas pinturas de Monet, que denotam bem ele antes e depois da cirurgia de catarata. Monet é um impressionista francês que pinta pontes sobre o Jardim de Arles, mais amareladas antes de ser operado e mais azuladas depois que ele foi operado. Diminui-se a sensibilidade ao contraste, como nós já falamos inicialmente, e existe de vez em quando uma miopização. E essa miopização ela é inesperada depois da quinta da década de vida. A miopização acontece até o final da adolescência, começo da idade adulta, e depois há uma estabilização da metropia dos pacientes, podendo haver, quando existe a catarata inicial, por um aumento de refringência do núcleo do cristalino, uma miopização tardia. Também pode ocorrer diplopia monocular, onde se tampa um dos olhos e mesmo assim se enxerga a letra com uma sombra do lado. Isso pela deformação da forma do cristalino, mesmo antes de haver uma opacidade. Isso hoje em dia, novamente, pelo avanço na segurança cirúrgica e na melhoria das lentes, pode ser um indicativo de cirurgia em alguns casos. É importante a avaliação oftalmológica antes da indicação cirúrgica, com o exame do paciente em midríase, com a pupila dilatada, e em lâmpada de fenda. Seu tratamento ele é fundamentalmente cirúrgico, não havendo colírios que diminuem catarata. Isso foi uma grande discussão algumas décadas atrás e hoje está bastante consolidada essa noção. Existem algumas tentativas com sucesso de grupos inclusive brasileiros tentando restaurar a transparência do cristalino com medicação e ainda são estudos, portanto o tratamento da catarata ainda é completamente cirúrgico, mas cataratas que não causam efeito, principalmente na autonomia do paciente, por isso é muito importante perguntar se o paciente continua fazendo as atividades que ele fazia anteriormente, não devem ser operadas. E óculos, lentes de contato, orientação são suficientes. O tratamento cirúrgico consiste basicamente na remoção do cristalino opacificado, alterado em relação à sua forma ou levemente opacificado, e o implante de uma lente intraocular, que é artificial em seu local. Essa lente já passou por vários estágios de maturação, desde ser rígida completamente até ser dobrável, como hoje em dia, vários materiais. Hoje se usa acrílico hidrofóbico como material de preferência e hoje se consegue lentes que são multifocais, com visão de longe, meia distância e para perto e com correção de astigmatismo. Há, obviamente, complicações no tratamento cirúrgico, como em qualquer cirurgia, que incluem infecções, inflamações, descolamento de retina, erro no cálculo biométrico, ou seja, o paciente acaba com mais miopia ou hipermetropia do que foi programado, opacidade de cápsula posterior, que pode ser tratada com excimer laser, e talvez seja importante uma palavra no aumento da chance de descolamento de retina, principalmente em homens automíopes. Esses pacientes podem ter uma indicação precoce de catarata, contanto que seja discutido com eles um risco cumulativo de descolamento de retina ao longo do tempo. O descolamento de retina em pacientes normais tem uma taxa muito baixa, mas em pacientes pós-operados isso pode aumentar até 9 vezes. A taxa continua sendo baixa, mas é importante que os pacientes saibam e fiquem atentos para os sintomas que podem prever o descolamento de retina, como moscas volantes e fundamentalmente flash